Boa tarde, amados irmãos. Que a paz e a luz do Mestre Jesus permaneça em nossos corações. Como disse a irmã Tomoe, hoje é o nosso último dia, na quinta-feira, do 31º Simpósio à Luz Divina. Nós vamos falar hoje a síntese das 3 palestras que ocorreram durante o simpósio às quintas-feiras. Eu gostaria de agradecer à casa pela oportunidade de estudo, porque só assim a gente começa a entender um pouquinho melhor o que a gente está fazendo neste planeta. Então, começando a nossa palestra, nós vamos retroceder um pouquinho, porque o Espiritismo, diferente das outras religiões, ele não tem dogmas, ele não tem imagens, ele não tem templos, ele não tem figuras, ele não tem pessoas, né, com roupas diferentes que vêm aqui e vão falar alguma coisa para os outros, né? E a nossa doutrina, ela não foi criada por ninguém, ela não foi criada por Kardec, ela não foi criada por Jesus, ela não tem um criador, ela apenas é uma moral que Jesus veio nos trazer e que Kardec foi o seu codificador. O que significa ser o codificador? Ele veio colocar em ordem aquelas coisas que estavam acontecendo e que os espíritos foram respondendo às suas perguntas. Então, ele foi organizador da doutrina dos espíritos, porque a doutrina ela está baseada no que os espíritos responderam à sua curiosidade. Então, para a gente entender isso um pouquinho melhor, eu trouxe 3 figuras, né, que vai dar mais ou menos para a gente entender. Por que a gente diz que o Espiritismo ele está baseado na filosofia, na ciência e na religião? Né? Porque lá atrás, Sócrates, ele foi o precursor da doutrina. Porque ele acreditava em Deus, ele acreditava na inteligência suprema, porque ele olhava para o universo e falava assim, como é que pode existir o céu, a terra, o mar, as pessoas, as florestas, os animais, e a gente dizer que aquilo foi criado por quem? Então ele já acreditava que existia uma coisa superior muito mais importante. Então, ele foi o precursor, porque ele acreditava num Deus, numa coisa superior, que seria o Deus, né, que criou tudo aquilo, e ele acreditava que nada terminava depois do que a gente desencarnasse. Ele acreditava que tinha que ter alguma coisa além, porque a gente estava aqui, aprendia e depois acabava por isso mesmo. Não, tinha que ter uma coisa mais além. Tá? Jesus veio, porque o Sócrates, ele foi mais ou menos no ano de 400 antes de Cristo, né? E aí veio Jesus, porque a partir de Jesus começou a se contar novamente o tempo, né? Porque Jesus, ele foi um espírito iluminado que encarnou na Terra para trazer a sua moral. Porque as coisas foram criadas, né? Os homens foram evoluindo. Para quem não sabe, né, nós já fomos minerais, vegetais, animais e estamos aqui hoje como homem, né? Seres humanos. Então, todos nós passamos por todas as fases evolutivas. Mas aí Deus percebeu que nós não conseguíamos assimilar os seus ensinamentos. Na época de Sócrates, eram muitas guerras por posses, por poderes materiais, né? Então ele viu que a população e aqueles espíritos que ele havia criado, eles acabavam se matando, retornavam ao plano espiritual com dívidas, né? E aí quando voltavam ainda não entendiam e continuavam naquelas brigas e naquelas guerras. E aí ele resolveu mandar o seu filho, Jesus. E aí Jesus veio à Terra para nos ensinar a moral. Só que ele veio há mais ou menos um pouco mais de 2000 anos atrás. E estamos aqui todos de novo tentando aprender aqueles ensinamentos que ele nos deixou. Porque ele nos disse naquela época que nós deveríamos nos amar, nos respeitar, né? E a gente ouviu por um lado e saiu pelo outro.
e praticamente não colocamos em prática todos os ensinamentos que ele veio nos trazer, né? E aí, ele nos disse que com o tempo, com o nosso aprendizado, com o nosso conhecimento, ele nos enviaria o Consolador prometido. E que a partir daí nós íamos poder entender melhor aquilo que não entendemos naquela época. E aí Kardec foi o codificador da doutrina dos espíritos. Por quê? Porque ele era um estudioso e ele viu que aquelas mesas girantes, aqueles fatos que aconteciam, não podiam ser uma coisa só de brincadeira ou só de circo, como era conhecido naquela época. Então, ele tentou, através da sua experiência, da sua bagagem, né, fazer perguntas sérias aos espíritos e receber de vários lugares as perguntas que ele fez e as respostas e colocar numa ordem sequencial. Então, vamos lá entender quem foi Sócrates, né? Como eu já disse, ele acreditava que o homem era alguma coisa superior também, que ele era uma alma encarnada, né? E que veio aqui para aprender alguma coisa, né? E que depois que ele desencarnava, ele sentia a necessidade de voltar, porque normalmente ele não teria cumprido tudo aquilo que ele prometeu. Então, por isso que ele acreditava que tinha alguma coisa superior que trazia o ser humano para a Terra. Kardec, quando ele foi codificar, ele pensou nessas coisas, exatamente igual a Sócrates. Nascer, crescer, morrer e renascer. Para quê? Para progredir sempre. Porque quando Jesus veio para a Terra, foi isso que ele tentou nos informar, que a vida continuava depois disso. Mas a gente não tinha o entendimento, né? Nós não tínhamos uma elevação moral para entender e um conhecimento, porque a gente acreditava que a Terra era quadrada, né? Como é que a gente podia acreditar numa coisa superior, né? Que a gente poderia retornar e aprender outras coisas, né? E aí Kardec codificou na sequência das suas perguntas todo o ensinamento da nossa progressão moral, certo? Jesus é o modelo do ser humano mais perfeito que Deus nos ofereceu. Infelizmente, a maioria de nós ainda não conseguiu entender por que ele é essa perfeição, né? Quando Jesus esteve entre nós, ele pregou a sua moral e, além de ele falar da sua moral, ele exemplificou de todas as maneiras. Então, ele nunca falava só e deixava aquilo passar. Ele sempre tinha um exemplo na natureza, ele sempre tinha um exemplo no local onde ele estava, né? Mas a gente ainda não estava preparado para entender tudo isso. Mas ele veio, demonstrou, executou e disse, né, que um dia ele mandaria o Consolador prometido para que a gente pudesse entender tudo aquilo que ele estava falando. E que Jesus, ele sempre auxiliou o próximo, né? Ele sempre usou da caridade para demonstrar o sentimento que a gente deve ter com o próximo, certo? E aí a gente vai entender por que o Espiritismo pode ser simbolizado por um triângulo. Então, vou pôr desenho para vocês, né? O Espiritismo, ele está alicerçado na ciência, na filosofia e na religião. Adoro fazer filminho. Por que ele está alicerçado na ciência? Porque Kardec, ele era um estudioso, ele foi professor, ele foi tradutor, e ele era um cara assim que também acreditava que existiam coisas superiores, né? Então ele foi entender por que ele estava alicerçado, por que teria a ciência a ver com o espiritismo. Porque a ciência é o estudo, né? Então ele ia pesquisar, era o caminho que a gente deveria seguir, né? Por que a ciência estava baseada na filosofia?
Porque a filosofia, através daquele estudo que ele fez lá na ciência, ia esclarecer todos os propósitos, certo? Seriam as verdades que estavam na ciência, a comprovação da ciência, né? E por que ela seria uma religião? Desculpa. A religião seria a nossa ligação, o nosso envolvimento com aquele ser superior. E como é que a gente atingiria aquele ser superior que a gente acreditava que existia? Através da nossa mente, né? E como que a gente vai chegar lá na superioridade se a gente estiver pensando só no material, né? Então, nós deveríamos desenvolver o nosso espírito, a nossa evolução moral, o nosso conhecimento espiritual e atingir os espíritos superiores. Então, é através da ciência, da filosofia e da religião que o espiritismo está alicerçado. E aí, se vocês puderem ver, está escrito lá embaixo, grifado, caminho, verdade e vida. E aí, depois de muitos anos, em 1948, Francisco Cândido Xavier nos traz um livro com esses nomes, Caminho, Verdade e Vida. E a gente aprende muito com as mensagens que se encontram nesses livros. Então, vamos entender por que o Espiritismo era uma ciência. Porque o Espiritismo ele é baseado numa fé sólida, né? A gente acredita que tem uma razão para tudo que está acontecendo. Ninguém chega aqui e fala assim, tem que acreditar naquilo porque tem que ser. Não, é comprovado o que acontece, né? É estudado o que acontece. Por quê? E é sistematizado, né? Vai se investigar detalhes por detalhes para a gente se enxergar o que acontece. Naquela época, Kardec foi estudar todas aquelas manifestações que estavam acontecendo. Então, não era possível que uma mesa batesse o pezinho e respondesse sim ou não. Tinha que ter um motivo, né? No começo, as pessoas daquela época não tinham essa noção, então levavam na brincadeira, faziam perguntas fúteis, né? Kardec, sendo um estudioso, ele começou, não, então vamos fazer perguntas sérias, né? E vamos ver como isso se comporta. Então, como em várias partes da Europa acontecia isso, ele fazia as mesmas perguntas e encaminhava para aquelas pessoas que estavam ali. E ele recebia de volta as respostas, não como é hoje, né? Porque hoje a gente manda pelo WhatsApp e volta no mesmo dia, na mesma hora. Naquela época, não. Demorava algum tempo até o correio trazer, né? As notícias chegarem. Então, era uma coisa mais complicada, né? Por isso que levou-se mais tempo. Hoje a gente aprende isso nos livros, não tem o livro material, tem o livro na internet. Então as coisas foram se tornando mais fáceis. A evolução foi nos mostrando isso. E o Espiritismo é a evolução, certo? A ciência é o caminho do conhecimento. Então, foi através do caminho, caminhando todos os dias, fazendo perguntas em todos aqueles locais que aconteciam, juntando todas aquelas perguntas, ele foi começando a codificar a doutrina dos espíritos. Mas ele não ficou assim, contente só com a parte da ciência, né, das perguntas que ele fazia. Ele foi procurar saber aonde se encaixava a parte filosófica do Espiritismo. Por que ele era uma coisa filosófica? Porque quando ele fazia uma pergunta e vinha uma resposta, aquela resposta, às vezes, estava baseada em um fato que ocorreu antes, numa situação que estava acontecendo no momento e o que poderia causar no futuro. Então, ele foi analisando todas aquelas perguntas e começou a fazer perguntas do passado, do presente e até perguntas do futuro. Porque Jesus já havia falado que nos mandaria o Consolador prometido. E ele queria entender o que seria esse Consolador prometido. De que maneira ele podia perguntar para os espíritos, né? Como é que vai ser daqui 10 anos? Porque se ele acreditava na morte e que
haveria uma vida após a morte, então ele tinha que fazer perguntas que se baseassem nisso. Então, no livro dos Espíritos, as perguntas, elas começam desde o tempo passado, o presente e o futuro. Então, essa era a parte filosófica que ele ia procurar. A parte da busca da verdade em todos aqueles questionamentos que ele fez para os espíritos. Então, por isso que a doutrina estava baseada também na filosofia. Ela tinha alguma coisa de verdadeiro, né? Não era só aquela brincadeira que acontecia naquela época, porque naquele tempo aquilo era showzinho, né? Então as pessoas eram convidadas para ver alguma coisa que não tinha nexo para algumas pessoas. Para aquelas que entendiam ou que eram mais esclarecidas, né, entendiam que aquilo deveria ter uma força muito maior e que estava acontecendo aqueles fenômenos. E aí ele quis saber, como a nossa irmã Rosângela perguntou na palestra dela, se o Espiritismo era uma religião ou não. Né? Será que ele era uma religião ou ele é uma religião? Né? Por que ele foi considerado? E Kardec, ontem também a gente aprendeu na palestra de ontem, né? Primeiro, Kardec colocou lá que Espiritismo não era uma religião, porque ela não tinha dogma, ela não tinha imagem, ela não tinha nada. Mas com o tempo e com as perguntas que ele foi fazendo para os espíritos, depois de, acho que foi por volta de 1864, está na Revista Espírita, né? Ele entendeu que poderia ser uma religião porque ela trazia a transformação moral do ser humano. E aquela transformação moral era um legado que Jesus havia nos deixado. E que naquela época nós não tínhamos aprendido, mas Jesus disse que ele nos traria o Consolador prometido. E o Consolador prometido era o Espiritismo. Porque através da notícia dos Espíritos, nós começamos a entender aquela moral que foi pregada por Jesus. Que, na síntese dessa moral de Jesus, o amor e a caridade eram as coisas mais importantes. O amor, porque era a centelha divina que está dentro de cada um de nós. E para a gente colocar esse amor para fora, né, praticamos a caridade, porque a caridade nada mais é do que o amor em ação. E isso é uma resposta que está no livro dos Espíritos. Né? E através desse amor e dessa caridade, nós nos purificando, nós nos interiorizando, melhorando os nossos sentimentos, conhecendo os nossos irmãos, né? Trabalhando em favor deles, nós estaríamos nos iluminando e atingindo o plano superior. Nos comunicando com a espiritualidade de uma maneira mais simples. Né? Essa era a evolução moral que Jesus veio nos passar. Mas tudo bem, a gente não aprendeu, continua aprendendo, e sabe-se lá quando estaremos prontos para tudo isso. Aí Emmanuel, através de Chico Xavier, nos escreve que a ciência, a filosofia e a religião constituem o triângulo sublime sobre a qual a doutrina dos espíritos assenta as próprias bases, preparando a humanidade do presente para a vitória do amor. Por que será que a gente só fala de amor? Né? Em todas as palestras que a gente ouviu aqui, todo mundo fala sobre o amor, na ciência, na filosofia e na religião. Porque o amor é aquela centelha divina que está dentro de cada um de nós. Quando todos nós fomos criados espíritos simples e ignorantes, nós trazemos aquela energia cósmica divina para dentro de nós. Mas ainda alguns de nós não estão preparados para colocar para fora, né? Doar esse amor que está dentro de nós. Né? Projetar perante os outros ou perante o mundo esse amor que está dentro de nós.
E o que a gente precisa fazer para botar o amor de fora? Estudar, praticar a doutrina dos Espíritos. E o que é a doutrina dos Espíritos? A moral de Jesus. Só isso. E o que é a moral de Jesus? Amor fraterno. E o que é amor fraterno? É amar ao próximo como a si mesmo. Olha que coisa simples. E nós estamos há mais de 2000 anos tentando entender o que é esse amor ao próximo. Tudo aquilo que a gente deseja para a gente é aquilo que a gente tem que fazer para o outro. Tudo aquilo que a gente almeja para a gente é o que a gente tem que almejar para o outro. Mas nós, seres humanos, ainda, pensamos muito no material e esquecemos o espiritual, que é justamente a parte que Jesus veio nos ensinar. E aí, assim, o que é amar ao próximo? Olha quanta figurinha legal para a gente decorar. Fazer a caridade, auxiliar um irmão doente, faminto. Olha o Chico aqui, ó. O Chico esqueceu da vida dele, ele ajudava todo mundo. Ele fazia o bem sem perguntar, sem distinção. Jesus também, está aí. A Luz Divina também faz a sua parte. A Luz Divina tem as campanhas de inverno, de Natal. A gente vem aqui e auxilia nessa campanha. Nós estamos colocando em prática esse amor fraterno que está dentro de nós. Mas nós precisamos entender que não são só esse amor fraterno, ele não deve ser colocado só na campanha. Ele tem que ser todos os dias da nossa vida. Por quê? Porque quando a gente colocar o amor em movimento, nós estamos praticando a caridade. E a caridade não é dar alguma coisa. A caridade é a gente estar pronto para servir. Porque do mesmo modo que a gente dá, a gente recebe. E se a gente der bem, com vontade, com prazer, com alegria, a gente vai receber muito melhor. Para quem trabalha na casa, quem já participou de alguma campanha, quando a gente está aqui entregando o cobertor, dando um abraço ou desejando um Feliz Natal para essas pessoas que naquele momento estão necessitadas, vocês não imaginam o quanto de vibração positiva a gente recebe naquela hora. É de chorar, porque é muito emocionante. A gente está aqui mais de 60 anos, a gente adora esse dia. Porque é o dia que a gente ganha beijo e abraço do coração. Sabe, não é aquela coisa de amigo. Não, é lá de dentro. Quando a gente pratica esse amor fraterno, a gente é solidário. A gente compartilha com todos. Porque aquilo que a gente ganha é tanto que a gente gostaria de dividir com o outro. Então, você ganha um abraço de um e quer distribuir mais 10, porque você está muito feliz. Você recebeu muito e é muito para você. Então, vamos compartilhar, vamos ser solidários com todos. Porque aquilo é muito bom. Amor, a gente não precisa falar. Amor, ele está dentro da gente. É a coisa mais simples que está lá dentro, que pode fluir a hora que a gente quiser. É só a gente se abrir, se conhecer, se doar. Porque a gente esquece do si, a gente quer ter. E o ter não faz parte disso. Não faz parte da centelha divina. E o mais importante é acreditar que aquilo vai dar certo. Que aquilo vai acontecer de melhor. Que é a fé. Então, para a gente conseguir fazer tudo isso, a gente precisa liberar aquilo que está dentro da gente. Aquilo que a gente aprendeu. A nossa fé, ela é uma fé raciocinada. A gente pensa que aquilo vai acontecer e aquilo acontece. E a caridade e o amor são as condições básicas para a gente entender essa fé raciocinada e colocar em prática.
Porque quando Kardec terminou todas as perguntas, ele entendeu, né, que se a gente não praticasse a caridade, a gente não seria salvo, a gente não seria elevado até Deus. Porque a caridade é o amor em ação. É aquela hora que a gente faz o movimento para liberar aquilo de bom que está dentro de nós. Certo? E aí a gente vai entender que amar o próximo é amar a si mesmo. Eu vou ler para vocês, porque acho que está muito claro. Leon Denis, no livro Depois da Morte, ele manda um recadinho para a gente. Né? Porque a gente não entendeu, né? Tudo isso que a gente falou durante o mês inteiro. E aí ele manda um recadinho assim. Recorda-te de que a vida é curta. Esforça-te, pois, por conquistar, enquanto podes, aquilo que vestes aqui, aquilo a que viestes aqui realizar. O verdadeiro aperfeiçoamento possa teu espírito, a partir desta terra, mais puro do que quando nela entrou. O que ele queria dizer com isso? Presta atenção, ó, vocês tiveram mais uma chance. Encarnou agora. Não fez lá. Planejou tudo, agora a vez faz. Porque o tempo físico, ele é diferente do tempo espiritual. Então, cada encarnação, a gente tem um determinado. Tem gente que vive 20 anos, tem gente que vive 100, tem gente que vive 50. Então, ele está falando assim, acorda, gente, presta atenção. Vocês já tiveram várias encarnações. Estou te falando de novo, vê se aprende. Vai lá e pratica o ensinamento de Jesus. Ama o próximo. Aí, eu pulei um pedacinho porque era muito longa, aí ele fala assim, corrige teus defeitos, modifica o teu caráter, reforça a tua vontade, eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades da terra e contempla o espetáculo luminoso do céu. Gente, como é que nós vamos atingir aquela felicidade que todos nós queremos, que todos nós pedimos, se a gente não amar e instruir-se? É difícil? Não. Ainda mais agora que saiu uma notícia que diz assim, se a gente ler bastante, o Alzheimer vai demorar para aparecer. Então, vamos fazer assim. A doutrina espírita, ela tem 5 livros, né, para a gente estudar. E depois ela tem mais 4, 5 livrinhos do Emmanuel para a gente estudar. Olha que coisa. Se a gente não quer ter Alzheimer logo, vamos ler. Por quê? Porque a gente vai se amar e vai se instruir. E é isso que a gente precisava aprender nesse mês inteiro de simpósio. 2 palavrinhas. Amai-vos e instruí-vos. Uma boa reunião a todos.